Oi deusas, tudo bom? No vídeo de hoje eu quero trazer a minha perspectiva sobre qual é o primeiríssimo passo que alguém que quer se tornar bruxa precisa dar. Só pra gente se organizar aqui, eu vou falar um pouco sobre o que é magia e bruxaria, qual é esse primeiro passo, e um pouco de como foi a minha história com a bruxaria, e por que eu acho esse passo tão importante e eu não vejo tanta gente falando sobre ele. Então vamos lá, o que exatamente é magia e bruxaria no mundo real? Basicamente, a magia é a habilidade de manipular a realidade ao nosso favor. Infelizmente, muito infelizmente mesmo, isso não acontece na vida real como acontece nos filmes. No sentido de que não dá pra fazer as coisas voarem por aí, nem ter resultados tão absolutamente instantâneos com poções, feitiços, rituais, etc. Triste por isso. Na vida real, a magia e a bruxaria tem muito mais a ver com o nosso caminho de autoconhecimento e com a nossa espiritualidade. E também na vida real, meio que qualquer pessoa que já quis muito alguma coisa e conseguiu essa coisa, fez magia. Seja por orações dentro de uma religião, seja pela famosa lei da atração, seja só por pensar muito naquela coisa e querer muito aquela coisa. Enfim, existem muitas formas de usar a nossa energia pra fazer com que alguma coisa aconteça. Ser bruxa e fazer magia na vida real não é um dom sobrenatural. É um dom bem naturalzinho, na verdade, que qualquer pessoa pode desenvolver durante a vida. Dito isso, show de bola, vamos lá. A coisa que a gente mais ouve quando a gente começa a entrar nesse caminho da bruxaria é sobre a nossa intenção. A intenção é o que faz a magia, ela é a base. E a partir dela, a gente escolhe as ferramentas que vão ajudar a gente a praticar essa magia, a fazer essa magia. Por exemplo, dentro da vertente da bruxaria natural, as ferramentas que a gente usa vêm da natureza, certo? Certo. Então, se a minha intenção é trazer mais abundância pra minha vida, eu vou escolher as ervas, os cristais, as fases lunares, os elementos e etc. que vão dar suporte pra essa minha intenção, certo? Certo. Mas o que importa é a minha intenção, porque os cristais, as ervas, as fases lunares e etc. não vão fazer a magia sozinho, certo? Mais ou menos. Sim, a intenção é muito importante, mas algo ainda mais importante é a energia por trás dessa intenção. E isso é mais difícil de mostrar na internet, porque é um processo muito interno, por isso que não tem tanta gente falando sobre isso no YouTube, nas redes sociais, enfim. E é aqui que eu vou contar um pouco sobre a minha história com a prática de bruxaria. Eu, com a minha belíssima lua em gêmeos, ansiosa que sou, quis atropelar tudo, basicamente, pra já pular, pra fazer os feitiços, pra fazer os ritual, tudo, enfim. E graças à lua em gêmeos também, eu tenho uma habilidade muito boa de aprender coisas rápido. Então eu aprendi muito rapidamente a base, a teoria ali da bruxaria, das ervas, dos cristais, e já fui querer fazer tudo, os ritual tudo. Mas o negócio com a bruxaria é que ela não é exatamente uma coisa mental, em que você vai lá e aprende o significado de cada coisa e suas magias já vão dar certo logo de cara. A bruxaria é mais sobre sentir, sobre o nosso corpo em vez da mente, da sabedoria das coisas invisíveis, da experiência, da energia. Então, no começo as coisas estavam dando certo, mas eu acho que era mais pela energia da empolgação, sabe? Quando passou um tempo, eu comecei a sentir que as coisas não estavam dando tão certo quanto elas davam no começo. E aí eu achei um vídeo de um youtuber que chama The Hearth Witch, que eu vou deixar aqui na descrição pra vocês, se vocês quiserem ver, em que ela fala exatamente sobre isso. Daí eu percebi que eu fiz uma grande merda de ter pulado esse passo no meu aprendizado. E que agora eu ia ter que voltar pro básico, se eu quisesse que a minha magia voltasse a funcionar corretamente. Eu já fiz as pazes com esse fato, porque eu entendo que a bruxaria é uma coisa que vai com você pela vida inteira. É um processo que ocorre por uma vida inteira. E a gente nunca vai saber de tudo, porque todo dia a gente aprende alguma coisa nova. Ainda mais dentro da bruxaria natural, porque por a gente trabalhar com a natureza, a gente está trabalhando com coisas que estão vivas, que mudam a cada momento, a cada dia, a cada ano, a cada estação. Então, se eu puder te dar uma sugestão de como começar na bruxaria, a minha sugestão seria: vai com calma, mulher, não tem pressa não. Mas então, vamos nos aprofundar nesse primeiro passo. Então, a primeira coisa é aprender a meditar. Eu sei que não era isso que você queria ouvir, gatinha, mas pior que é. Mas por quê? A meditação é uma habilidade que a gente aprende para conseguir se centrar no nosso próprio poder e também conseguir ouvir a nossa intuição e o nosso próprio corpo. A meditação nos ajuda a treinar nossos pensamentos, bloquear o que não nos ajuda e abrir espaço na nossa mente para que a gente consiga focar na nossa intenção. Porque não adianta eu estar lá fazendo meu feitiço, eu pego a minha erva, eu coloco a minha intenção nela, mas ao mesmo tempo a minha mente tá... Eu não tô exatamente focada em não só colocar a minha intenção, como também a minha energia nesse feitiço. Porque é como que se tudo que estiver passando na minha cabeça tá me distraindo e roubando a minha energia do que devia estar no meu feitiço, sabe? Agora, a meditação tem várias formas de ser praticada. Então, se você já tentou praticar de um jeito e não rolou,
você pode continuar tentando até achar a forma que mais se conecta com você. É a mesma coisa que falam sobre exercício físico. Aquela história de que você não precisa ir na academia, levantar peso se você não gosta. Você pode dançar, nadar, andar ou qualquer outra coisa desde que você se sinta bem fazendo e que você esteja mexendo seu corpinho lindo. Mas, assim como o exercício físico, é uma prática. Não adianta você descobrir que adora dançar e nunca dançar. Precisa de um certo esforço consciente para continuar praticando. E o tempo e a paciência vão ser seus melhores amigos. Você precisa deles para entender o que funciona para você. Se você prefere meditar de manhã, de tarde, de noite, se você prefere ficar deitada, sentada, em pé, se fica mais fácil ou mais difícil dependendo da fase da lua que tá acontecendo, ou até do período do ciclo menstrual que você tá, de quando você vai conseguir sair dos 5 minutos por dia pra ir pros 10 minutos por dia, pra ir pros 15, pros 20 e assim por diante. E ter sempre em mente que as coisas vão mudar. Se hoje você faz 10 minutos de meditação por dia, sozinha, e amanhã isso não der mais certo e você precisa voltar a fazer 5 minutos por dia de meditação guiada, isso é completamente natural e esperado. É aprender a escutar a si mesma e confiar em si mesma pra saber o que você precisa a cada dia. Falando em meditação guiada, esse é meu tipo favorito de meditação. E você tem 1001 canais no YouTube que tem meditações guiadas, podcasts que tem meditações guiadas também. E se você preferir, você pode se auto-guiar, tanto na sua cabeça, nos seus pensamentos, quanto falando, ou até gravando um áudio de uma meditação e depois se ouvindo nessa gravação. Além disso, tem a possibilidade das meditações ativas, em que você mexe o seu corpo todo ou partes dele durante a meditação. E nesse sentido, a dança e os exercícios físicos também podem ser meditativos, dependendo de como você se relaciona com eles. Então, não necessariamente a meditação é sobre manter a sua mente limpa de pensamentos o tempo inteiro. Até porque eu acho que isso não é muito possível, a não ser que seja para os monges budistas, enfim, vivendo em montanhas. Mas pra gente aqui, no dia a dia, é um pouco mais difícil. E tá tudo certo. A ideia é só não deixar que os pensamentos tomem conta de você por completo, roubando a sua energia vital. Recentemente eu encontrei um vídeo de um moço que ele deu uma dica maravilhosa. Eu vou deixar o vídeo dele aqui na descrição. Tá em inglês e infelizmente não tem legenda, mas eu vou falar o conceito básico aqui que já ajuda bastante. A dica que ele deu é a gente se perguntar: qual vai ser o meu próximo pensamento? É inacreditável que na hora a cabeça vira um chumaço de algodão, né? Pois bem, você pode usar essa técnica a qualquer momento do seu dia, mas dentro da meditação ela pode ser a chave. É claro que ela é passageira, daqui a pouco sua mente tá de novo, mas é só continuar se perguntando isso a cada momento em que você percebe que a sua mente voltou a ter muitos pensamentos. Então, show, meditação, check. Agora, trabalhar a energia. Como eu disse antes, eu pulei esse passo durante a minha jornada na bruxaria. E isso não faz tempo suficiente para eu entrar profundamente aqui sobre como tá sendo a minha experiência com o meu trabalho energético pessoal. Mas eu quero abrir aqui para explicar mais ou menos como tudo funciona. E mais pra frente eu volto com um vídeo mais dedicado pra essa parte. Bueno, primeiramente a gente parte do pressuposto de que tudo tem energia. E a gente pode conscientemente se conectar com a energia que existe ao nosso redor pra fazer a magia que a gente tem em mente. Então tem 3 coisas muito importantes aqui. A primeira é estar de mente aberta. No sentido de que, como eu falei antes, às vezes, por exemplo, uma planta funciona de um jeito pra uma pessoa que não vai funcionar necessariamente do mesmo jeito para você. A sua conexão com qualquer coisa é a sua conexão. Não tem certo nem errado. Você meditou, silenciou sua mente para que essa conexão pudesse conversar com você por si mesma e não pelo que outra pessoa experienciou. A segunda coisa é, quanto mais você trabalha com uma planta, por exemplo, mais intimidade vocês vão desenvolver juntas. E isso facilita a sua magia com certas plantas. Você pode até descobrir que tem relações ótimas com algumas plantas e algumas relações não tão boas assim com outras. A terceira coisa é justamente tentar ouvir o que essa planta, esse cristal, a fase da lua, enfim, tem a te dizer. E isso, como eu disse antes, não é algo facilmente de ser mostrado em câmera, porque é um processo muito interno e muito íntimo. Mas a ideia não é forçar nada. As coisas vêm muito naturalmente e muito facilmente por elas mesmas. Por exemplo, se você segurar um punhado de alguma planta, de alguma erva nas suas mãos e pedir que ela te guie ou pergunte o que ela tem pra te mostrar ou pra te ensinar, a resposta vai vir muito naturalmente, sem esforço nenhum da sua parte. E se não vir da primeira vez, continua tentando, porque
porque uma hora essa resposta vai vir. Às vezes a gente se sente muito atraído por uma planta específica e não é à toa. Às vezes a gente usa tanto uma planta que a gente cria essa intimidade com ela e isso faz a nossa percepção sobre ela mudar um pouco. Por exemplo, nos últimos tempos eu tenho me sentido muito atraída pela erva doce. Daí quando você vai pesquisar sobre a erva doce, ela é dita como tendo uma energia muito infantil, de descobrimento, de calma, de começos, de felicidade. Assim como o louco no tarô, que é um menino que tá pronto para uma nova aventura, aquele começo emocionante de uma jornada. Pois bem, isso na teoria é muito legal, mas não é algo com o qual eu me conecto pessoalmente, porque só são palavras. Começo, felicidade, emocionante, enfim. São palavras que têm energias incríveis, mas elas não têm corpo, sabe? E pra mim, não funciona. Eu não sinto nada demais. Agora, passando a conhecer melhor a erva doce e sentindo como a energia dela funciona com a minha, eu consigo colocar ela dentro de um contexto. Pra mim, a erva doce é um domingo de sol e calor. E céu aberto, não tem nenhuma nuvem. Com uma brisa gostosa, refrescante, pra não te deixar quente demais, com calor demais. Uma mesa, cadeira de plástico, na frente de um barzinho que é velho, mas é muito bonitinho. Sentado nessa mesa tô eu e um amigo, mais ou menos da minha idade. A gente tá bebendo uma cerveja bem gelada, enquanto eu choramingo meus problemas pra ele. Ele, com toda a sua sabedoria, me entende, me acolhe, valida todos os meus sentimentos. Mas no fim ele me faz rir e me mostra que não tem com o que se preocupar. Ele fala assim: mulher, olha esse sol, esse céu, a temperatura baixíssima dessa cerveja, essa brisa. Olha que delícia que é estar viva aqui comigo. Se acalma que pra tudo tem um jeito, viu? Você quer comer uma porçãozinha? Escolhe aí que eu pago. Tá vendo a diferença entre essas duas coisas? O saber, a teoria, as palavras-chave e construir alguma coisa que realmente faz sentido pra você e pra sua personalidade. É a minha personalidade. Sol e cerveja. Essa ceninha que eu acabei de falar é como eu me conecto com a erva doce usando a minha bagagem de vida. Pra você pode ser algo completamente diferente. Pode ser a face da menina da deusa tríplice, que te chama pra correr pela floresta e tomar um banho de cachoeira. Pode ser você dirigindo pela estrada com a sua melhor amiga, ouvindo suas músicas favoritas. Meio que todas elas têm a mesma energia, mas a sua conexão com cada uma delas pode mudar dependendo de quem você é e do que você valoriza. Dito isso, você também pode precisar de ajuda energética dentro da sua magia. Às vezes você sozinha não tem energia suficiente para colocar dentro de um ritual, de um feitiço, enfim. E é para isso que a gente usa as plantas, os cristais, os elementos, as luas, enfim. A gente tem, por exemplo, a energia da terra, que é uma energia neutra. A gente pode puxar a energia dela quando a gente precisa e a gente também pode aterrar a energia nela quando a gente precisa. Isso é para quando a gente se sente sobrecarregada com alguma energia e às vezes até no final de um ritual, se for necessário, por exemplo. Você pode usar a energia das luas, do sol e dos outros planetas também. Você pode utilizar a energia de divindades, de entidades, dependendo do seu sistema de crenças e ou da sua religião. Mas daí precisa dar uma boa pesquisada para você não mexer com o que você não conhece. E dentro de todos esses exemplos que eu dei, você vai trabalhar a energia do mesmo jeito, mas é como se ela fosse subindo de nível. Pode ser mais fácil trabalhar com a Lua do que com Saturno, por exemplo, mas, de novo, isso vai depender de você pessoalmente. E tudo isso é questão de tempo e prática. A ideia inicial é sentir primeiro a sua energia dentro do seu corpo. Geralmente isso acontece em algum dos nossos chakras principais, ou no basal, que fica localizado mais ou menos ali no períneo, no sacral, que fica mais ou menos uns 3 dedos ali abaixo do umbigo, no plexo solar, que fica localizado ali mais ou menos onde está o estômago, no cardíaco, que fica localizado na altura do coração, no laríngeo, que fica na garganta, no frontal, que fica localizado entre as sobrancelhas, e no coronário, que fica no topo da cabeça. Pessoalmente, eu sinto a minha no sacral, onde fica o meu útero. Você vai sentar para sentir ela e conforme você for sentindo ela, você vai tentando mover ela em direção às suas mãos. Mas ela é bem sensível e mais volátil, então conforme você for tentando mover ela, você pode perder a conexão com ela. E tudo bem, isso é treino também. Você pode também tentar expandir ela, de onde ela tá concentrada, né? Por exemplo, pra mim é ali no sacral. E aí você vai tentar expandir ela pro resto do seu corpo inteiro. E depois pra fora de você.
e aí pro seu ambiente como um todo. E assim você vai expandindo ela para cada vez mais longe, conforme você for tomando mais e mais controle dela. Você pode segurar objetos mágicos, plantas, cristais e ver como que a sua energia interage com a energia desse objeto. Você pode fazer esse processo de troca de energia com a Terra, então mandar a sua energia para a Terra e subir com a energia da Terra para você. E para isso não necessariamente você precisa estar pisando em terra mesmo. Qualquer coisa que você estiver pisando, você está se conectando com a Terra, porque a Terra está ao nosso redor o tempo inteiro. É importante passar um tempo treinando assim por dia ou por semana para que você vá se familiarizando com as energias, né? Tanto a sua quanto das outras coisas. E pode soar meio, meu Deus, eu não sei o que você está falando, mas o que eu posso dizer é que é um processo muito natural e que vai acontecer e você vai sentir independentemente se você entendeu isso racionalmente. Você só precisa se abrir e permitir que o seu corpo sinta essas sensações, você tendo entendido como elas acontecem racionalmente ou não. E é incrível ver e sentir o que acontece quando a gente se abre para essa sabedoria do invisível. Conforme você for avançando, né, nesse trabalho energético, é legal você anotar como você vai se sentindo, tanto emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, para você entender como que você vai se conectar com essas energias a cada dia que passa. Você pode sentir essa energia no seu corpo físico de muitas formas. Ele pode ficar mais quente, mais frio, arrepiado, coçando, enfim. Eu, por exemplo, quando eu me sinto conectada energeticamente, a minha postura fica ereta na hora. Tipo, como todo ser humano hoje em dia, a minha postura é péssima. Eu fico muito tempo na frente do computador, na frente do celular, minha coluna toda sofrida, mas toda vez que eu me conecto energeticamente, a minha postura fica certinha na hora. E eu não sei porquê, não parece que sou eu que tô controlando isso, porque se dependesse de mim, a minha postura ia ficar torta o tempo inteiro. Então, não tem outra explicação que não tenha a ver com essa conexão energética. E quando eu sinto que a minha postura tá certinha, é quando eu me sinto mais conectada. É nessa hora que eu sinto que a energia tá, de fato, fluindo. Enfim, o trabalho energético é algo extremamente pessoal e não existe nenhuma forma de outra pessoa te dizer como você vai se sentir, porque esse é seu trabalho, é a sua jornada, é o seu primeiro passo que vai com você até o fim. Eu espero ter te ajudado com todas essas informações. Cada vez que eu for descobrindo mais coisas sobre isso, tanto na teoria quanto na minha prática, eu vou trazer aqui pra vocês. Então, se a gente tem uma lição de casa hoje, é 1. Meditar, e 2, colocar no contexto alguma erva que vocês trabalham, que vocês gostam. Eu dei o exemplo da erva doce, vocês podem escolher uma planta e criar uma historinha com elas também. Se vocês quiserem, vocês podem deixar aqui nos comentários essa historinha que vocês criaram, ou me mandar lá no Instagram, no @diasnalua.tarot. É isso por hoje, deuses. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. Se vocês gostaram, deixa o like de vocês, deixa um comentário, se inscreve no canal se você ainda não é inscrita, porque isso ajuda eu e o algoritmo do YouTube a entender que vocês gostam desse conteúdo, que vocês querem mais dele. É isso, um grande beijo e até o próximo vídeo.